Olá, meus nobres e queridos amigos, nós iremos tratar neste vídeo sobre a extradição do estrangeiro segundo as decisões dos tribunais superiores no Brasil, especificamente o STF, né? Até porque a extradição é realizada por meio do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então eu já estou adiantando aqui o assunto relacionado à competência, mas nós vamos tratar a respeito neste vídeo todos os meandros da extradição do estrangeiro. Então, o primeiro ponto que nós temos que deixar claro, antes disso, até antes de eu adentrar o tema, é muito importante você dar uma conferida aqui no meu blog, né? Aqui embaixo na descrição eu deixo o link para você conferir o texto que eu escrevi a respeito, que em torno de umas 8 páginas, 7 páginas mais ou menos, não é muita coisa, um resuminho sobre a extradição do estrangeiro, já especial para as pessoas que estudam para concursos, que querem até aprofundar sobre esse tema importante, que é um tema que na prática tem nos ajudado muito, tocante a aprendizados, né? Tocante a questão da parte da advocacia, também é um nicho interessante. Para quem está se preparando para o concurso, conforme mencionado, pode cair dependendo do concurso, então é algo que possa lhe ajudar o estudo da extradição do estrangeiro, segundo, inclusive, a lei de imigração. Primeira coisa, a extradição do estrangeiro ela é uma forma de cooperação jurídica internacional no tocante à esfera criminal, no âmbito criminal internacional, em que o Estado, né, ou o Estado pode, de fato, aqui a União, né, caso a União, ele vai receber de outro país, um país de origem, que seja entregue aquela pessoa para um cumprimento de pena, né, já sendo cumprida, ou mesmo um processo em curso. Pode acontecer de fato um processo em curso, a pessoa irá responder aquele processo num outro país, num país estrangeiro, e aí o Brasil vai entregar, né, vai entregar aquela pessoa para que seja cumprida a pena, que seja realizada a situação específica. Então seria mais ou menos isso o conceito de extradição. O que é uma extradição? Exatamente isso. É a questão de entrega do estrangeiro para outro país, do país de origem, para que possa cumprir uma pena, ou mesmo que já possa responder o processo naquele país. Então seria exatamente esta questão. Por que existe a extradição? A extradição, de fato, ela existe, tem uma finalidade única, de entregar o estrangeiro, conforme mencionado aqui, o conceito de base aqui, para que você consiga entender. Mas existe outro fator que o advogado, o defensor público, quem vai atuar no processo, o procurador, no caso lá, o procurador federal, ele vai analisar a situação que existe a questão de relativização de forças. A relativização de forças, ele acaba trazendo muito mais a efetividade de direitos fundamentais. Porque nós temos, primeiramente, uma lei que disciplina sobre o assunto, depois nós temos normativamente o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, existem dois pontos importantes que acabam robustecendo. E aí nós temos a Constituição Federal, tocante todos os aspectos penais acerca da extradição, não tocante especificamente de extradição, mas nos aspectos penais, né? Que a pena não pode ter pena de morte, não pode ter situações que acabam agravando ainda mais uma situação. Então nós temos esses detalhes importantíssimos que acabam robustecendo ainda mais a efetividade e o cumprimento dos direitos fundamentais. Então os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais são aqui aplicados de fato ao estrangeiro. O estrangeiro deve ser aplicado os direitos fundamentais. Então, inclusive, a extradição, ela também se encontra prevista na Constituição Federal, né, no seu artigo 5º, inciso 6º, 16, 17, né? Não, aqui, isso. Prescreve os pontos centrais, né, tocante à extradição, e que o naturalizado é apenas ser possível, de fato, a extradição do naturalizado em crime comum antes da naturalização e desde que comprovado o envolvimento com tráfico de drogas e afins. Então existe essa possibilidade, mas nós vamos tratar a respeito mais adiante sobre esse ponto. Logicamente o brasileiro é a regra, não pode ser extraditado, então isso é essa que nós temos que deixar em mente, que o brasileiro não pode ser extraditado, só apenas possível antes da extradição, no caso de envolvimento de tráfico de drogas e de tráfico ilícito de entorpecentes, né, e drogas e afins.
Atenção que nós temos que deixar claro é que o brasileiro nato, né, já dito, não, ele pode ser extraditado desde que, no caso, opte de forma voluntária a nacionalidade estrangeira. Eu cito o caso do Supremo Tribunal Federal de 2016, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e o caso se tratava do seguinte: é uma mulher que matou o marido nos Estados Unidos, mas ela possui o Green Card. Então, tendo o Green Card adquirido a nacionalidade americana, já perdeu a nacionalidade brasileira. Isso na posição do Supremo. Então, eu deixei lá no meu artigo o MS 33864 do Distrito Federal do Supremo, que tratou a respeito, o mandado de segurança, tratou a respeito dessa questão, evitar a extradição. Porém, eles entenderam, o Barroso entendeu, o ministro Barroso entendeu que deve ser extraditado aquele que adquiriu, que optou de forma voluntária a extradição. Na verdade, o que se deve se colocar nessa decisão, de fato, o comentário que eu faço, é os seus efeitos da naturalização. Se a pessoa optou por uma e não pode ter duas nacionalidades, né? Nacionalidade. E aí, neste ponto, o que deve se colocar em questão? Se a pessoa optou por uma, abriu mão de outra, e os documentos, inclusive, quando você faz um documento, você vai abrir mão, realmente, vai escrever ali, ó, estou abrindo mão da nacionalidade brasileira para ser alemão, para ser americano. Então, se você já possui Green Card e já adquiriu a nacionalidade americana, você é praticamente cidadão americano. É isso que o STF decidiu em dia 19 de abril de 2016. Então, esta questão, se a pessoa optou por não ser mais brasileiro, ela pode ser extraditada. Então, existe uma interpretação do Supremo que é importante você destacar, que isso caiu, inclusive, já em concurso público. Outro ponto, essa decisão já mencionada, ela deve ser observada em casos específicos, né? Devendo, inclusive, ser revisitado conforme a jurisprudência. Eu deixei pontuei nesse aspecto tocante à importância do Supremo relativizar as decisões, analisar cada caso concreto, não colocar apenas um caso específico, porque cada país possui regras de naturalização. Então existem regras basilares que no tocante à aplicação e efetividade de tais regras. Então, às vezes, deve ser observado cada ponto com cada detalhe, cada país com suas regras também. No tocante às modalidades de extradição, nós temos 4: a ativa, a passiva, a instrutória e a executória. Para você que está prestando concurso, nós temos quatro modalidades: passiva, ativa, instrutória e executória. Passiva, ativa, instrutória e executória. São 4. Então, a ativa, quando o Estado brasileiro requer a outro país a extradição de criminoso foragido pela justiça brasileira. O artigo 88 da Lei de Imigração especificamente disciplina sobre esse ponto no tocante ao pedido, né, que todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal a que se fundamenta. Então nós temos essa questão. A competência, né, tocante ao órgão do Executivo, é o Executivo que vai encaminhar esse pedido diretamente ao órgão do Poder Judiciário diretamente, e aí você tem, desde que estabelecidos os elementos formais de admissão do processo preparatório para encaminhamento do Estado requerido. Então, você faz um pedido, juiz, aí depois encaminha para o país de origem, que o Estado brasileiro vai pedir para outro país a extradição. Isso seria a extradição ativa. O país está pedindo para que aquela pessoa seja de outro país a extradição de criminoso foragido pela justiça brasileira. Então, pede a extradição para vir, ativa. Então, temos o órgão de sistema vinculado, aí o Ministério da Justiça, que faz essa questão do procedimento, vai entregar com as cópias, documentos, vai analisar com calma, com cuidado, para que não haja nenhum tipo de ilegalidade. A extradição passiva, resumidamente, decorre quando o país estrangeiro solicita ao Brasil a extradição de foragido que está em território nacional. Um exemplo claro, típico, para você tentar recordar, o caso do Cesare Battisti, né? Cesare Battisti era um foragido
da justiça italiana, ainda que ele justificasse questão política, mas ele foi extraditado. Tem diversos outros casos, né, casos que países como o Uruguai, da Argentina, outros países que acabam pedindo a extradição na forma passiva. Eles querem aquele estrangeiro que se encontra no Brasil e que seja entregue para o seu país para o cumprimento de pena. Então seria esta questão. O que disciplina aqui a lei de imigração, todos os procedimentos, é o artigo 89 da própria lei de imigração, que o Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente, pelo Poder Executivo, que ele vai analisar a situação. Quem é o órgão competente do Executivo? É o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça e Relações Exteriores pode inclusive fundir, inclusive vai depender da política do nosso país. Pode ser que eles juntem dois ministérios num só, ou mesmo pode ser o Ministério da Justiça e também o Ministério das Relações Exteriores. Então vai depender do procedimento a ser seguido. Geralmente é o Ministério da Justiça e também as Relações Exteriores do Itamaraty. Então nós temos essas questões no tocante a aspectos práticos aqui para entender exatamente, né? O órgão competente do Executivo vai analisar os requisitos e vai encaminhar a autoridade competente para o cumprimento da extradição. Se não atendidos os requisitos previstos em lei, o processo será arquivado, devendo o órgão, inclusive, trazer a fundamentação. Inclusive, isso é fundamentação decorrente de ato administrativo, não ato judicial. É muito importante frisar aqui. Vamos supor que o Ministério da Justiça ele vai fundamentar a decisão por que ele está arquivando. Os Ministérios das Relações Exteriores, quando se tratar de tratados, inclusive quando se decorrer de tratados internacionais, nós temos aí esta questão de justificação, a teoria dos motivos determinantes aplicados ao caso concreto. Então é muito importante, se você estudou direito administrativo, entender essa questão, porque pode, inclusive, cair na sua prova. No tocante à extradição instrutória, é a terceira, muito simples, decorre quando houver um processo em curso do país de origem. Existe um processo lá em curso, aí foi instruído, vai servir para instruir um processo já em curso, não um processo que a pessoa foi condenada. Esse seria o ponto. E a executória é quando o extraditando deverá cumprir a pena já imposta no país requerente, no país de origem, podendo a autoridade competente solicitar ou autorizar a transferência de execução, devendo se respeitar o princípio do non bis idem, que conforme estabelecido no artigo 100 da Lei de Imigração. Então se tem essa questão das modalidades da própria extradição, de fato, e também eu deixei no meu artigo uma pergunta que não quer calar, é claro. Sem que tenha havido um tratado internacional, é possível a extradição do estrangeiro? Se havendo, a resposta é a seguinte, né? Se havendo uma cooperação jurídica entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro, deverá ser compreendida ali no modo amplo, sentido amplo, deve ser aplicado desde que tenha sido, mesmo que os estados não tenham retificado o acordo, o tratado internacional, poderá ser efetivada sim a extradição. Então, vou mencionar aqui, um país, vamos supor, Angola tem alguns tratados com o Brasil, mas poderíamos dizer um país como Argélia. Argélia, ela não possui tratado internacional com o Brasil. Imagina-se a seguinte situação, a Argélia solicita o processo de extradição executória para cumprimento de pena de uma pessoa que mora lá. Então, não precisa ser do país de origem, né? Pode ser uma pessoa estrangeira que não tem nem relação com o país de origem. Vamos supor que um espanhol que cometeu um crime na Argélia, mas mora no Brasil já há muitos anos e o processo de extradição já foi executada a pena dele lá e o país pede. Tá, vamos supor aí, nessa situação, e aí dentro dela nós temos ali uma situação que não existe um tratado nem acordo internacional. Então, mas existe um acordo de cooperação. Uma cooperação, o Itamaraty vai conversar com o Estado estrangeiro como que será procedida a extradição. É esse ponto central e ponto final. É algo muito importante. E aí temos outro exemplo, o caso do Robinho, né? O pessoal falou que pode sim ser extraditado, não pode, é uma discussão
longa, né? A princípio, se olharmos para pensar, poderia, mas por outro lado, o brasileiro nato não pode ser extraditado, hipótese alguma. Então existe essa discussão ainda que quando teve a condenação dele, vários professores falando a respeito, pessoas da internet comentando, e eu prefiro nem comentar para evitar o estresse. Apenas vou trazer aqui de modo genérico os casos aqui para que nós possamos estudarmos juntos, sem para criar polêmica nenhuma, mas que pelo que nós já estamos estudando até o momento, não é possível a extradição de estrangeiro. Ele pode cumprir a pena dele aqui no Brasil. Então tem esse ponto principal. Mas eu não vou comentar casos específicos. Existe a possibilidade. Então vou retomar ao tema. Quanto a essa questão, você vendo uma promessa de reciprocidade pela via diplomática, é possível a extradição na prisão cautelar do extraditando. E deve seguir os ritos do artigo 84, caput, parágrafo 2º da Lei de Imigração. Então esse ponto é importante, que pode ser haver um acordo de reciprocidade com ambos os países, sim, é possível. Respondendo tudo isso, ainda temos por fim a questão da possibilidade de aplicação da extradição monocrática. A extradição monocrática é uma declaração de concordância espontânea do extraditando. O extraditando, ele vai dizer, seguindo a premissa, logicamente, do tratado internacional, aí sim, né, um tratado internacional que autorize uma formalidade, um acordo assinado, ratificado entre os países, que autorize a extradição, e aí vai ter que ser levado a plenário do Supremo para que seja efetivada a extradição. Claro que você deve ter percebido que eu falei das 4 modalidades de extradição, né? Extradição ativa, passiva, a extradição no tocante à executória e à instrutória. Essa extradição monocrática é também uma modalidade de extradição? Não, ela não é uma modalidade de extradição. Eu entendo que não se trata de uma modalidade de extradição, porque é um procedimento do próprio rito do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno da referida corte trata apenas sobre a celeridade desse tratado, dessa extradição, devendo observar os tratados internacionais que são conferidos. Então, não se trata de uma extradição em si. Então, é muito importante destacar que nós temos uma lei, a Lei de Imigração, que trata a respeito da questão relacionada às questões internas do nosso país, e também temos os tratados internacionais entre os países, quando não havendo os tratados internacionais, nós temos os acordos de cooperação entre os países, e em seguida nós temos ali o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que vai traçar apenas os procedimentos a serem trilhados, porque todo o processo de extradição será julgado, terá tratado especificamente no STF. Então essa seria a finalidade, talvez, de evitar com que haja esse absurdo, dizer que a extradição monocrática é uma modalidade de extradição. Logicamente que não. Então nós temos ainda o artigo 83 da Lei de Imigração e o regulamento do Supremo, que disciplinam sobre as condições também para extradição. Nós temos alguns pontos importantes, 2 principais, né? 2 condições para a concessão de extradição. Primeiro, o crime cometido no território estrangeiro requerente, ou serem aplicáveis ao extraditando as normas penais do Estado. Isso é a primeira coisa. Se o crime é cometido no estrangeiro, né, no território do Estado requerente, ou serem condicionadas as questões extraditando as normas penais do Estado. Segundo, estar o extraditando respondendo ao processo investigatório ou processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Se não preenchida das 2 condições que eu mencionei, não pode haver a extradição. E aí o STF ele de fato atua como uma espécie de juízo de delibação, né, que vai analisar os pontos importantes que pode ser extraditado, né? Desculpa repetir. Então, existem esses 2 requisitos, né? Ter cometido um crime no território do Estado requerente, ou serem aplicáveis ao extraditando as normas penais do Estado. Número 2, estar respondendo a um processo investigatório ou um processo penal, ou ter sido condenado pela autoridade
judiciária do Estado requerente às penas privativas de liberdade. Na prática é o seguinte, imagina só, uma pessoa lá do Iraque vem para o Brasil e está sendo solicitado pelo Estado americano. É justo fazer a extradição? Não. Não é o Estado que ele está cumprindo a pena. O crime foi cometido no Iraque, mas quem está condenando aquele iraquiano é nos Estados Unidos. É justo isso? Não. Em hipótese alguma deve haver a extradição desse estrangeiro. Questão número 2. A limitação defensiva do extraditando. Na verdade, número 1 aqui, porque é um outro tópico que eu mencionei. Então, para apresentar, né, pode o extraditando constituir um advogado ou um defensor público para apresentar os vícios do processo. No prazo de 10 dias. Nós temos prazo de 10 dias datados a partir do interrogatório, não se admitindo tratar sobre fatos que argumentam a questão. Vamos supor aqui que a pessoa justifique a situação, que ela nunca esteve no Brasil, no país que está sendo processado, tudo mais. Isso o STF não vai deixar de extraditar por conta disso, até porque lá no país de origem vai ter o contraditório e ampla defesa. Aqui não vai fazer o juízo, não vai ter o julgamento sobre essa situação, sobre os fatos. Então esse é o ponto principal. A questão da limitação, até muitos criticam sobre isso, aliás, muito pouco, né, que critica sobre esse artigo. O artigo 91, inciso 1º, né, trata da lei de imigração, trata sobre a limitação da defesa do extraditando, devendo apenas ater-se a tais pontos: a identidade da pessoa, né, tocante à pessoa reclamada, o defeito na forma de documento a ser apresentado e a ilegalidade da extradição. Então nós temos que apresentar todos os pontos de defesa adequados apenas nesses 3 critérios. Além do mais, nós temos que observar sobre os tratados e acordos internacionais, seja bilaterais ou multilaterais, que estão firmados pelo país, ou mesmo um acordo de cooperação internacional. O STF já estabeleceu alguns parâmetros diante de casos que há a violação de direitos humanos. 3 fatores: a possibilidade concreta de imposição de uma das penas proibidas pelo ordenamento jurídico e também internacional. Um exemplo claro: pena de morte e caráter perpétuo. Isso não pode. Existirem garantias válidas de que o país requerente irá eventualmente adimplir com a imposição da imposição de penas que são admitidas, inclusive também no Brasil, na reciprocidade. Vou supor que a pena seria regime semiaberto, lá também é semiaberto, na Espanha, por exemplo. E as garantias mínimas de um julgamento justo e imparcial, e seguindo, inclusive, religiosamente as obrigações de direitos humanos, respeitados também ao extraditando. Então seriam esses 3 pontos, 3 fatores importantes. A extradição do estrangeiro deve cumprir, não deve ser cumprida em caso de pena de morte ou de caráter perpétuo no país de origem. Isso tem uma decisão ainda do STF, datado de 2001, um processo de extradição bem antigo que não concedeu. Acho que eu acredito que é um caso chinês, né, que o país de origem solicitou que a pena seja cumprida no país, e aí a pena seria a morte daquele extraditando. Admite-se, portanto, a se comprovado tráfico ilícito de entorpecentes na forma executória de brasileiro naturalizado após a naturalização, exigindo que o Estado que o requereu apresente a certidão de trânsito julgado, que não há mais recurso, da condenação penal para a efetivação da extradição. Então nós temos não somente esta questão da admissão do brasileiro naturalizado. Vamos supor que o brasileiro, que antes de ser brasileiro, ele era de origem argentina, né? Viva a Argentina. Vamos falar com os argentinos aqui. Um argentino que virou brasileiro e aí ele tinha envolvimento na Argentina com tráfico ilícito de entorpecentes. É justo ele ir para o país de origem cumprir pena? Não tem o que fazer. Porque se foi antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Se foi após a naturalização, ele não pode ser extraditado, hipótese alguma. Então é bom esse exemplo para ficar claro. Se for um crime político ou de opinião, ele não pode ser extraditado. Não pode, hipótese alguma. Crime político só se caracteriza como um ato motivacionado, que tenha um motivo
que traga um elemento subjetivo do cidadão daquele país, que viole potencial fundamentos do tocante ao Estado. Né? Então nós temos essa questão. Podemos citar um caso que se reconheceu como crime político o extraditando recusado a transmitir ao outro país a utilização de um projeto de um desenvolvimento de armamento nuclear, uma questão super grave, no qual não foi deferida a extradição de hipótese alguma. Então nós temos essa extradição que eu menciono, o STF julgou, né? De 2005, processo bem antigo, que eu acabei colocando no meu artigo do blog. Terceiro, respeito ao princípio do devido processo legal. O devido processo legal é aquilo que estabelece todas as regras, as formalidades em todos os processos em nosso país, nosso Brasil. Então nós temos que seguir religiosamente as regras processuais de adequação do julgamento por um juízo, sem que haja um juízo de exceção. Na questão da comutação de penas do país de origem, que não seja superior que o Brasil prevê. Então nós temos outro ponto que não pode ser extraditado. Aquele que teve uma pena de 50 anos, e o Brasil apenas 40 agora. Mas a lei de imigração ela não está atualizada com o Código Penal, que é 40 anos. Então nós devemos observar o que se encontra previsto no artigo 96, inciso 3º da lei de imigração. Por quê? Porque é uma regra específica e não uma regra geral. Então, para o processo de extradição, o limite é 30 anos. Então, ainda que o STF ainda não tenha se manifestado a respeito, mas ela vai ser deferida somente a extradição se ela comprometer de comutar a pena corporal. As de caráter perpétuo e penas de morte, conforme já mencionado anteriormente, não é possível. Então, o artigo 75 revogou, né, tacitamente a lei de imigrações, há quem entenda, mas entendo que há necessidade, ainda que o artigo tenha dito de modo diverso, há essa necessidade de se aplicar a regra especial do que a regra geral do Código Penal, que é 40 anos. Mas é isso, eu encerro exatamente neste ponto o artigo e também este vídeo, agradecendo você que nos assistiu. Se você tiver críticas, dúvidas ou mesmo sugestões de novos temas, pode sim comentar, pode sim tratar a respeito de modo a nos ajudar a colaborar ainda mais com novos temas aqui no canal, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.